O nosso assunto de hoje é sobre mesa e cadeiras ou poltrona. Você sabe qual a mesa ideal para você trabalhar quando está costurando? Ou qual a cadeira que vai te auxiliar para no final do dia você não sentir aquelas dores nas costas e parece que passou um caminhão em cima de você? Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e esse é o nosso assunto de hoje. Olá, costureirinhas e meninos, tudo bem? Gente, então hoje eu vou falar para vocês quais os critérios você deve considerar na hora de escolher a sua cadeira para você trabalhar o dia todo sentada ou a sua mesa. Tem coisa que é bem simples e que dá para você adaptar aí no seu ateliê. Eu não sei se você percebeu, mas eu troquei de cadeira faz um tempinho. Eu trabalhei por muito tempo com duas cadeirinhas que eu comprei, essas de estilo country, eu adoro esse estilo, com carinha de cara da vovó, em móveis usados. Acho que elas ainda estão aqui comigo, eu fiquei com elas com quase uns 10 anos trabalhando com elas. E aí eu decidi trocar por uma poltrona e eu vou explicar pra vocês o porquê. Vocês já devem ter percebido, se vocês são pessoas atentas aí nos vídeos, que eu tô com essa poltrona agora super confortável, mas ainda não tinha conseguido gravar um vídeo pra falar com vocês sobre esse assunto. E uma das cadeiras que eu utilizava aqui no ateliê é essa daqui. E por que que eu decidi trocar ela? Primeiro que ela já tá bem velhinha. Segunda coisa, porque eu comecei a sentir muitas dores nas pernas, nessa região aqui. E aí eu percebi o seguinte, ó, observe, quando eu sento, eu fico com bastante espaço aqui, ó, da minha perna. E era justamente aqui que eu sentia dores. Por quê? Porque a cadeira, ela não completa inteiro o assento. Mais uma curiosidade, tem bastante gente que trabalha com cadeira de rodinhas e eu não gosto de cadeira de rodinhas pra costurar. Isso é só um gosto pessoal, mas você super pode trabalhar com a cadeira de rodinhas, principalmente se você tem um ambiente onde você vira bastante. Por exemplo, aqui eu tenho a máquina industrial e nessa mesa da frente eu deixo a máquina de costura doméstica. Isso também é algo bom e faz com que aumente a durabilidade desse tipo de cadeira aqui. Por quê? Porque você arrasta ela e volta. Uma das coisas que eu preciso fazer nessa cadeira é colocar nos pezinhos aquele antiderrapante, porque ele auxilia para a cadeira não ficar arrastando e também para não rachar o pé da sua cadeira, porque ele vai sofrer menos impacto. Então anota essa dica aí para você também. Já essa cadeira aqui, como você pode perceber, quando eu sento, ela abraça toda a minha perna. E aí, uma opção que eu quis também foi pegar com o braço, por quê? Porque ela auxilia pra gente descansar na postura. E aí, quando ela abraça toda a minha perna, ó, ela ainda é mais longa. Por isso que eu já providenciei uma almofadinha, ó, porque daí ela faz o apoio da minha coluna e realmente essa poltrona é muito confortável. Eu vou deixar para vocês nas informações desse vídeo o link dela. Eu comprei através do Mercado Livre e eu super vou indicar o vendedor, não é publi, mas eu vou indicar porque recebi ela certinha, tem de várias cores. Eu quis comprar essa daqui bege porque eu acho que vai com tudo, vocês sabem que eu sempre tô trocando. Outra coisa também, esse detalhe do capitonê, eu acho bem bonito, acho assim que dá um ar de sofisticação, deixa muito elegante. E é inclusive uma poltrona que eu colocaria assim, ó, na sala da minha casa, com uma mesinha, alguma coisa, porque realmente ela é super, super confortável. Ela tem os pezinhos assim separados. E aí o seguinte, né, ela é uma poltrona grande, então dependendo do espaço que você tem, pode sim ficar apertado. Quanto à cadeira, o que eu tinha pra falar pra vocês de dica de cadeira é isso. É você reparar realmente, sabe? Quando eu percebi que eu tinha essas dores aqui, a primeira coisa que eu observei foi esse tamanho aqui, ó, que eu tinha de cadeira. Aquela cadeira ali, se eu não me engano, eu acho que eu tinha nela 40 centímetros, uma coisa assim. E essa daqui, ó, a distância do assento, ele tem 45 centímetros. Então era exatamente essa diferença que fazia com que eu tivesse dores. E realmente, depois que eu comprei a poltrona, eu nunca mais reclamei de dor nas pernas, né? Nunca mais reclamei de dores nas pernas. Agora, o outro assunto que eu acho que é o assunto mais importante ainda é a mesa de costura.
Vou começar falando sobre a mesa da máquina industrial. Daqui dessa base até o chão, ela dá 75 centímetros. Essa é a medida padrão de uma mesa para se trabalhar, para se costurar. E é claro, a gente tem que considerar o seguinte: quando as pessoas que fazem o estudo daquela mesa de trabalho, o padrão, eles vão considerar esse padrão dentro do padrão da altura da mulher brasileira também. Então, de repente, você é mais alta e uma mesa com 75 centímetros não vai ficar confortável para você. A mesa com 75 centímetros fica extremamente confortável para mim. E uma coisa que você tem que perceber é o seguinte: na hora que você se senta, a primeira coisa que você tem que perceber é isso aqui, ó. E principalmente o seu ombro. Por quê? Às vezes você tá costurando e você tá assim, ó, com o ombro. Isso daqui, ó, vai te dar só uma bursite. Ou então você tá costurando baixa demais. O ideal é que você fique, né, em uma posição correta e que o seu ombro, ele fique relaxado. Então, a mesa da minha máquina industrial é perfeita pra mim. E aí, uma dica pra vocês. Aqui, ó, nessa lateral, vou tentar focar mais de pertinho pra vocês verem. Ó, então aqui, gente, ó, nessa lateral, tá vendo? Ela tem os ajustes, porque você pode deixar a sua mesa mais alta ou até mais baixa. De repente, você é mais baixinha, vale a pena você estar abaixando aqui um pouco essa regulagem aqui da sua máquina, se você tiver uma máquina industrial. Ou se você é mais alta, você pode estar subindo. E a mesma coisa vai acontecer também quando a gente fala aqui, ó, do pedal da sua máquina. Essas máquinas industrial, ó, você consegue modificar todo o pedal. Então, de repente, você é canhota, é natural que você pise mais com o pé direito, apesar que o pessoal fala que o certo é você pisar com os dois pés. Eu não consigo, eu piso só com o pé, o direito. Então, a minha máquina, ela veio mais pra cá, ó, e eu pedi pro meu marido mudar. É uns parafusinhos, até você mesmo consegue mudar, eu poderia mudar até mais pra cá, ou trazer ela toda pra cá. Tem rodinha também, o que facilita. Então, esses ajustes aqui, você fazer é algo que pode te auxiliar muito. Agora, a gente vai falar sobre a mesa de costura. Se você observar daí, você vai perceber, ó, que a minha mesa, ela é um pouquinho mais baixa que a mesa da minha máquina industrial. Essa mesa aqui, quem construiu pra mim foi o Leandro, meu marido. Já falei do tour do ateliê. Se você ainda não assistiu, eu vou linkar aqui pra vocês as informações desse vídeo. E no final desse vídeo eu também coloco. Essa mesa aqui, ela tem 73 de altura. E vocês vão vir comigo aqui, ó, pro lado de cá, pra vocês entenderem por quê. E aqui, por que que essa mesa, ela é mais baixa? Primeira coisa, o pé dela, ele tem 60 centímetros, tá? E se você ver, ó, o espaço dela é bem perto aqui da minha perna, tá? Por quê? Porque eu quis fazer nessa mesa gavetas. Porque gavetas, pra quem tá costurando, auxilia muito você ter todo o material que você vai utilizar aqui à mão. E aí, a gente tem que pensar no seguinte: as máquinas de costura doméstica, que é a maior parte da realidade das minhas seguidoras aqui do canal, você tem que considerar essa altura aqui, ó. E por que que a gente tem que considerar essa altura aqui da máquina? Se você for medir, meça aí na sua máquina. Aproximadamente, elas vão ter aqui quase 10 centímetros, ó. Essa minha tem 8 centímetros. Então, quando você vai escolher a sua máquina, se você não for comprar aquela mesa própria para a máquina, onde você coloca, né, você vai ver que ela tem um recorte e você introduz a sua máquina ali dentro. Essa mesa você vai ver que ela é no padrão de 75 centímetros. Por quê? Porque a sua máquina fica reta. No meu caso, eu quis deixar a máquina aqui em cima para poder usar esse espaço para gavetas. Então, você tem que lembrar que o ideal da minha mesa, da altura da minha mesa, era ter sido o quê? 67 centímetros. 67, vamos usar o português. Vamos fazer as contas? Pega o zero, cara. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo. Então, certo, era a minha mesa tendo máximo de altura 67 centímetros. Por quê?
mais os 8 centímetros aqui ia dar o padrão de 75. Então, quando eu costuro, olha aqui como o meu braço fica diferente. Ele sobe um pouquinho mais. Então, tem que prestar atenção nisso também. Foi uma opção que eu quis fazer de ter a mesa mais alta, ainda assim. E eu deixei ela mais baixo possível. Por quê? Se eu abaixasse mais, eu não ia ter movimento aqui das minhas pernas, né? E a gente precisa lembrar desse movimento também. Então, se você for comprar uma mesa, de repente dá até para cortar o pé da mesa, aí se você perceber que tá muito alto, lembre-se de descontar esse centímetro caso você não vá introduzir a sua máquina de costura doméstica dentro da bancada. É bem importante que a gente tenha essa noção, por quê? Porque isso vai prevenir futuros aí acidentes, machucados, né, que você pode ter com seus ombros aí no tempo de costura. Pessoal, então é isso, as informações que eu queria trazer aqui são bem simples, mas eu sei que pode fazer toda a diferença no seu dia a dia aí da costura. Então preste atenção se no final do dia você fica muito cansado ou cansada, se você sente que parece que você está carregando um caminhão em cima dos ombros, então pode ser o tamanho da sua mesa ou a sua poltrona que de repente não fica suficientemente confortável para você. E isso é uma coisa que super vale a pena a gente investir dentro do nosso ateliê. Por quê? Porque o seu material de trabalho vai fazer toda a diferença. No tour do ateliê, eu já mostrei pra vocês também que eu tenho uma outra mesa, agora ela tá de frente aqui, eu vou mostrar logo pra vocês essa organização, que é uma mesa feita com cavaletes, que é uma solução super prática, econômica e também é uma solução adaptável para você deixar no tamanho que você quer e inclusive fazer esse buraco aí e adaptar para colocar a sua máquina. Se você gostou dessa informação, se você gosta de informações como essa, que possam te auxiliar no dia a dia da costura aí no seu ateliê, não esquece de comentar aqui abaixo, deixar a sua sugestão, falar pra mim, Eliane, grava um vídeo sobre isso, tal, que eu tenho curiosidade, mas ainda não domino esse assunto. Com certeza eu vou estudar e trazer esse assunto aqui pra vocês. E é claro, se for algo que eu já tenha no ateliê, dividir a minha experiência. Se você gosta do conteúdo do canal, não esquece, já se inscreve, incentiva esse conteúdo deixando aquele seu curtir. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!